Estamos de volta com mais um programa PIC e fique ligado na entrevista com os jornalistas Oscar Rocha e Renan Nunci. O impresso ainda é uma boa escolha para quem está começando? Eu entendo que para quem está começando tudo é uma opção. Seja o impresso, seja o site, seja a produção cinematográfica, seja o roteiro. Eu acho que quem está começando, ele precisa de experiências. E essas experiências vêm de vários pontos, tá? Não vem de um só. Claro, se você conseguir ter esse espaço impresso, perfeito. O grande lance do impresso, que eu acho, é você, entre outras coisas de apuração, que é importante para o jornalista, dos contatos, a apuração, é escrever. E o texto, ele ainda sobrevive como uma base do jornalismo, né? O texto. Mesmo se você for para a televisão, para o digital, para algum lugar, o texto ainda é muito forte. Então eu acho que o impresso acaba sendo uma boa escola, né, para quem está iniciando. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as oportunidades nesse meio têm que ser abraçadas. Então quem está começando tem que abraçar todas as oportunidades que aparecem, todos os segmentos, né? Que isso forma, eu acho que um profissional e um ser humano também. Que tem a questão que a gente fala muito no profissional, tal, mas eu acho que o jornalismo ele precisa de pessoas que tenham uma empatia com o outro, ter uma visão social mais ampla, porque a notícia, a reportagem, né, a abordagem necessita disso. Né? A gente necessita desse jornalismo. Não somos máquinas para produzir. O leitor também sente isso. E ele quer também se reconhecer no texto, né? No texto ou outro tipo de produção. Eu concordo com o Oscar. Eu acho que para começar, quem está começando tem que abraçar o que tem. Ainda mais na crise que está hoje, quem fica escolhendo muito vai ficar desempregado, cara. Quem fica escolhendo muito. E assim, a experiência que eu tive quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer estágio desde meu primeiro ano de faculdade. Então, assim, quando eu estava no terceiro ano, lá em Dourados ainda, eu já tinha uma noção de fonte, eu já conhecia a cidade e tal. Então, quando eu saí, para mim conseguir um trabalho, foi tranquilo. Com relação ao impresso, o impresso ele é uma escola, pelo menos para mim, com a experiência que eu tive, trabalhei muito em online, quando eu peguei o impresso daqui, diferente do de lá. Lá em Dourados, a gente fazia um impresso muito parecido com uma produção de um online. Aconteceu um fato ali, você escrevia, produzia, contextualizava, se fosse o caso até juntava os dados, mas focava mais no factual para sair, porque o interior tem uma pegada diferente e tal. Quando eu vim para cá, e eu fui trabalhar no Correio do Estado, aí eu senti que eu precisava me desenvolver mais como jornalista, precisava de ser mais sagaz, de ser mais esperto, de ler as entrelinhas, entendeu? Por exemplo, se nessa história de ouvir os dois lados, se ela falou que está chovendo e ele falou que está chovendo, eu não vou falar que ela falou que está chovendo e ele falou que não. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela e vou ver se está chovendo. Aí eu vou falar, ó, tá, realmente o tempo está nublado, pode ser que vai chover, pode ser que não, fulano, entendeu? Então assim, quando eu cheguei aqui, eu me desenvolvi muito. Eu acho que foi o ápice assim, de aprendizado na minha carreira, foi quando eu vim para o impresso. Foi quando eu comecei a procurar mais fontes, foi quando eu comecei a procurar me relacionar melhor com as minhas fontes, para saber as coisas antes, para saber as coisas primeiro, ou até para trocar uma ideia e falar, cara, segura isso para mim, solta só amanhã de manhã, porque daí eu publico no meu impresso hoje, vai sair de amanhã, e amanhã você solta essa nota para todo mundo, entendeu? Então assim, eu acho que o impresso foi um grande aprendizado, e para quem está começando, pode ser um caminho interessante para adquirir essa experiência por conta da dificuldade de você emplacar uma notícia, que é diferente de um site. Um site você entra ali, abre uma notinha de um boletim de ocorrência, escreve ali que um cara sofreu um acidente e tal, morreu, pronto, acabou. No impresso não, no impresso você vai ter que suar um pouco mais para produzir um conteúdo relevante. Você acha que é mais elaborado no caso? Sim, você tem que pensar bem mais. Bem mais, e como o Oscar falou, o seu texto tem que ser um texto coerente, tem que ser coeso, tem que ser um texto convincente e claro. O site é muito rápido, às vezes você põe uma notinha ali, por exemplo, chegou uma informação de que um cara morreu. Você pode pôr, um cara morreu agora há pouco ali, assim assado, em breve mais informações. No impresso você não tem essa possibilidade. O impresso você tem que entregar tudo pronto. E aí onde você se exige mais. Agora, para finalizar a participação de vocês, qual conselho vocês dão para nós acadêmicos que querem seguir na área do jornalismo impresso? Eu acho que, no caso, é isso. É cada vez mais conhecer, ler,
lê bastante, e lê não só jornalismo, lê literatura. O que falta muito é esse conhecimento básico humanista, eu acho, para o jornalista. Quando eu converso com algumas pessoas, eu sinto falta disso. Da pessoa ter um conhecimento que extrapola assim, a própria redação. Porque quando a gente fala de literatura, parece uma coisa meio snob, meio intelectual, tal. Mas não, praticamente grandes escritores foram jornalistas. Né? Então você traz isso. Né? Então, primeiro essa leitura e esse entendimento político do mundo. Porque muita gente, eu sinto no jornalismo, parece que não está entendendo os processos. Nós tivemos o caso agora gritante da Lava Jato. E nós tivemos uma cobertura vergonhosa da imprensa. E gente de competência, gente competente, que a gente entende, que falaram que foram enganados. Eu não posso admitir isso, que o jornalista foi enganado dessa maneira. Como vários jornalistas aí com, sei lá, 50 anos de profissão falando que foram enganados. Então, esse olhar sobre isso que eu acho que é o conselho que eu daria. Vai além. Eu sou professor de história. Eu falo para os meus alunos assim, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser de centro, você pode ser o que você quiser, mas com informação. Tenta aprofundar no teu ponto de vista. Eu sinto falta disso no jornalismo. A pessoa que vai fazer a cobertura de acidente de carro, não entender como que são o trânsito da cidade para carro. Não entender o pedestre. Então essas noções assim que eu acho que faltam no jornalismo. Peca no jornalismo. Eu vejo um texto pobre, um texto que não vai além da análise do que está sendo passado. Então, por isso é formação política. Eu sinto falta no jornalismo disso. Não estou falando de partidário. Isso quem dá é a sociologia, é a filosofia, é a literatura. E isso falta para o jornalista. A grande parte dos jornalistas falta esse aspecto. Parece que você, quando fala disso, você está falando algo de outro mundo. Mas isso faz parte porque você vai modificar a vida das pessoas. O que você está produzindo vai modificar a vida das pessoas. Então precisa ter toda essa bagagem para se fazer jornalismo. Eu acho que é preciso. Né? Então eu estou nesse período todo, né, eu tenho 25 anos de jornalismo, sou professor e eu cada vez mais quero isso. Eu estou cada vez mais aprendendo isso. Né? Então com 50 anos eu estou começando a aprender. Então eu queria que essa nova geração também tivesse isso, né? E eu sinto assim esse distanciamento às vezes do processo de aprender. Então é isso que eu daria o conselho. Vamos aprender, vamos ler, vamos discutir, vamos ver cinema, vamos ouvir música, vamos entender de política, vamos entender de sociologia, vamos entender da vida. É isso que eu falo, recomendo para todo mundo, inclusive para mim. É isso mesmo, eu acho que para qualquer área do jornalismo, não só para o impresso, o jornalista por si só ele tem que ser um cara fora do senso comum. Se você for um cara ali enraizado no senso comum, abraçado a determinadas ideologias e não se desapegar disso, dificilmente você vai ter sucesso. Né? Agora sim, como cidadão trabalhador, o que eu posso dizer para vocês que pretendem? Cara, comecem a trabalhar na área o quanto antes, o mais rápido possível. Façam bons contatos. Ampliem o network de vocês. Porque assim, hoje em dia, falando para o cenário aqui de Campo Grande, é muito difícil abrir uma vaga de emprego. Geralmente, essa vaga ela já é direcionada para alguém que conhece alguém. Então assim, procurem trabalhar o quanto antes na área, ampliar o network de vocês, sabe? Sejam ágeis, perspicazes, assim, não pensem só no óbvio. Tentem enxergar além. O que o Oscar falou agora é muito pertinente. Eu cheguei algumas vezes assim, sentar para o computador e falar qual que é a relevância do que eu estou produzindo para a sociedade. O que eu escrever que fulano foi executado com 52 tiros vai mudar na vida de alguém? Não vai mudar nada, cara. Então assim, e a partir disso eu comecei a pensar de uma forma diferente sobre ser um pouco mais humano e usar o meu trabalho de uma forma que eu possa fazer diferença na vida de alguém. Contribuir com as pessoas, ser um cidadão mais útil na sociedade. Não só útil para a empresa onde eu trabalho, porque eu estou produzindo, estou gerando acesso, estou gerando lucro, mas assim, com os demais. Então, sempre tentem ser jornalistas fora do senso comum e jornalistas que tenham um trabalho útil, que contribuam de alguma maneira. Senão, cara, vai ser muito difícil prosperar. Nós passamos por um momento de crise terrível, assim. A galera tá
se degladiando nas redações para sobreviver. Não estou falando isso para tentar desanimar vocês, tá? Isso é um cenário real. Espero que vocês estejam preparados. Não é fácil. Mas também não é um inferno. É bacana, é gostoso. Você poder viajar para fazer uma pauta. A primeira vez que eu viajei de avião na vida foi por causa do jornal. Então, assim, tem um monte de coisa legal. O jornalismo, ele é difícil, cara. Ele é um exercício diário, assim, da sua dignidade, da sua ética, da sua moral. Mas tem pequenos prazeres que fazem valer a pena, né? De uma fonte te dar um retorno e falar, pô, aquilo que você falou me ajudou, ou aquela matéria que você fez, o prefeito veio ontem aqui, o secretário vão construir o asfalto aqui, vão arrumar o posto. Então, assim, isso é gratificante. Então, a gente tem que ser um pouco mais humano. Ser esperto, ser ágil, trabalhar de certa forma, de fato, como uma máquina mesmo, mas, assim, sem perder o lado humano, sem perder a sensibilidade e empatia com as nossas fontes, com os nossos leitores. É isso. Chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada a você que nos assistiu. Não esquece de curtir a nossa página, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos para assistir os próximos programas. A gente se vê e até mais!